A graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. E a pergunta hoje é: o que é honra? O que é a honra de Deus? O que é ser honrado por Deus? Bom, existe uma história registrada lá no livro de Daniel, do profeta Daniel, e que Daniel estava ali cativo, né, na Babilônia. Os judeus tinham sido levados porque era o império que dominava naquela ocasião, e o rei Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho muito perturba, né, o rei. E a história nos conta, a palavra de Deus, que ele exige que reúna todos os sábios do seu reino para que adivinhe aquele sonho e interprete aquele sonho. Nós sabemos que ninguém conseguiu fazer isso, era impossível. O rei muito se irou e desejou que todos fossem mortos. Daniel, como um homem de Deus, um homem separado ali para viver e passar aquele cativeiro babilônico, a palavra diz que ele reúne os seus amigos, ele ora, busca de Deus sabedoria, e a palavra diz que o Senhor revela não só o sonho, mas dá também a interpretação. E qual que é o conceito de Deus com relação à honra, né? E nós vamos entender isso hoje, que diz assim no versículo 20 do capítulo 2. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Deus não nos honra da forma, muitas vezes, que o mundo reconhece honra, no sentido de ter um nome afamado, ser reconhecido, ter um cargo proeminente. Quase nunca é exatamente dessa forma como Deus nos honra. Não quer dizer com isso que ele também não use essas coisas para nos honrar, mas ele nos honra, sim, nos tornando mais sábios do que o homem sem Deus. Isso é honra de Deus na nossa história. A palavra do Senhor diz que essa sabedoria ele revela, ele tem prazer de revelar. Isso é o conhecimento dele sobre nós. E quando Deus faz isso, nós vamos sim nos sobressair no sentido de compreender, né, as dificuldades, as adversidades da vida de uma maneira diferente, da maneira correta. E isso é honra de Deus. E nós precisamos parar de medir o amor de Deus mediante referenciais humanos, né? Nós temos, às vezes, um péssimo costume de observar a vida das pessoas e, nossa, aquela ali foi bem sucedida, tá num excelente emprego, aquele homem foi promovido, né? Ou ele conseguiu coisas, ou uma casa, ou não sei, bens nessa terra, e nós vamos medindo se aquela pessoa é abençoada por referenciais que são humanos. E a sabedoria de Deus e a riqueza verdadeira que todo ser humano necessita é aquela que permanece. É a riqueza que não perece, é aquilo que só Deus pode te dar e que nenhum dinheiro ou condição dessa terra pode adquirir. Então nós temos que aprender com essa história que isso é ser honrado por Deus. A palavra nos mostra e nos revela que quando nós vamos experimentando este poder, né, essa sabedoria, porque Daniel falou que seja louvado de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Mas Daniel tinha recebido uma porção de sabedoria, uma porção de poder. Isso não é honra? Isto sim é honra de Deus. É disso que nós precisamos e devemos humildemente buscar que o Senhor nos honre. Porque a nossa história, ela só ganha sentido quando nós narramos a história dele. Quando com a nossa vida é reconhecido o que ele faz. Porque a palavra diz que aquele rei reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses, era aquele todo-poderoso.
Queridos, isso é buscar honra de Deus. Nós devemos buscar que o Senhor nos honre, sim, mas devemos entender o que é essa honra para que possamos fazer como Daniel: bendito seja o Senhor, glorificar o nome do Senhor. E ele diz: de eternidade a eternidade. Nós fomos chamados para bendizê-lo e ele quer sim nos honrar. Ele quer nos fazer diferentes, sim, não no sentido de nos tornarmos superiores, mas de recebermos sabedoria diferenciada para poder viver nessa terra e ter na nossa história as marcas de Cristo imprimida e o nome de Deus reconhecido. Isso é ser honrado por Deus. Que venha a honra do Senhor sobre as nossas vidas e a nossa história, em nome de Jesus.